Meu ser, enfim, florescer com a luz do amor divino, meu sagrado feminino, com a luz do amor divino, pro meu sagrado feminino, com a luz do amor divino. por o meu sagrado Alexa, volume 3. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Quem desapareceu aqui? Acho que eu fui abduzida, hein? Gente, eu tô igual aquele meme da corujinha. É um meme de leitores, né? E aí é tipo eu quando termino de ler um livro, saindo de um tronco, mãe, pai, cadê todo mundo? Né? Quem gosta de ler entende o que eu tô falando, quando um livro absorve a gente para dentro da história. E a gente, né, se envolve ali de um jeito que quando volta, tipo, cadê meu mundo real? Cadê todo mundo aqui? Vamos lá. Deixa eu ver se eu chamo aos games. Ai, gente, eu acho que eu não vou chamar. Eu tô com tanta coisa. Minha semana tá começando hoje. Esse Mercúrio retrógrado, ele olhou pra mim e falou assim: vem cá, vem, chega aqui. Falou, vamos resolver várias coisas. Vamos resolver. Tem coisa boa do que a gente colocar em ordem. Eu gosto disso. Eu vou até abrir aqui para vocês uma coisa que durante anos aqui fica na minha consciência, né? Quando veio a minha consciência. E eu venho trabalhando isso, mas no emocional ali, tem hora que eu dou uma rateada. É adiar as coisas, né, que estão dentro da gente, que a gente sente, o que desagrada, o que não está dentro dos nossos conformes. E aí eu não sei se eu fico naquela sensação de ai, vai dar certo, ai, vai melhorar. Ah, não, isso aqui vai passar. Não, vamos pensar mais um pouquinho, Camila, né? Pra gente ser justa, pra gente ser... Só que nesse movimento de pensar mais, libriana, da gente querer fazer, não magoar A, nem B, nem C, nem D, a gente vai absorvendo aquilo ali, vai absorvendo. Quando vê uma coisinha que poderia ser falada, né? Ser externalizada lá no início, dali a um mês vira um pacote de confusão emocional e mental e vira um peso, né? Porque tá ali te consumindo, tá ali te fazendo mal. E essa confusão, ela faz o quê? Aqueles sentimentos embolados, eles fazem você sentir como se você tivesse um outro tipo de sentimento, né? Ah, porque eu gosto de fulano. Ah, porque acho que eu tô apaixonada. Porque eu tô sentindo esse bolo, esse peso aqui, né? Vamos dar um exemplo mais prático. E aí, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é a falta de clareza, né? De ter falado, ter exposto, olha, isso aqui, eu me sinto assim, isso aqui me deixou assim, isso está me deixando, esse desconforto tá assim, né? Mas tem também dentro desse contexto que eu tô falando, aquela empatia tóxica. Eu ainda estou trabalhando em mim, mesmo nesses anos todos de jornada, né? A gente precisa desenvolver a empatia, mas não a empatia tóxica, que é aquela que primeiro a gente
Bom dia, bom dia, muito bom dia. E a gente precisa desenvolver essa empatia de uma forma consciente. Não de olhar para o outro, de olhar, se colocar no lugar dele. Principalmente quando o outro, ele em momento nenhum ele está se colocando no nosso lugar. Ele lima da gente toda e qualquer responsabilidade de ter que olhar para ele com esse olhar de empatia. Né? Mas é aquela coisa, a gente é só sabor besta, só sabor bobo. E a gente acorda, só que quando acorda, né, vem essa oportunidade, o Mercúrio retrógrado traz muito essa oportunidade desses alinhamentos. Né? E foi pesado, Júpiter estava retrógrado, ele voltou na rotação direta agora, no curso direto agora, tem 3 dias que eu voltei. Gente, eu fiquei sem internet. Deu uma chuva aqui no sábado, não foi nem uma chuva, eu tinha acabado de me arrumar para sair, tava fazendo um vídeo em frente ao espelho, de repente Yansan falou assim: você não vai a lugar nenhum, você vai ficar em casa, aí tirar essa roupa. O tempo virou, filho. Raio, relâmpago e trovão, né? Yansan comanda os ventos e a força dos pensamentos. É uma moça tão bonita quando o céu se precipita. E ali acabou, tira a roupa, vamos deitar. A internet, a empresa aí, o equipamento. Nisso, Tito vai tentar arrumar, desconfigura o roteador. E o cara arrumou ontem à tarde. Eu tô aqui, vim aqui nessa quarta-feira, dia 11 de março, bebê. Um dia lindo aqui em Townsville. Dia nada ensolarado, cinza. Hoje é um dos últimos dias, um dia muito importante da lua minguante. Ou seja, tinha também esse evento, a lua estava minguante. A lua minguante é uma lua de introspecção, limpeza. Não é uma lua para a gente pedir nada, não é uma lua para a gente intencionar nada, além de limpeza, clareza, e que a verdade venha, né? Eu estou fazendo um trabalho de 21 dias com a deusa Kali, só para os fortes. Kali é a verdade, né? Kali, ela vem, Mahakali, ela vem trazendo a verdade, aquela coisa que limpa, que acaba, né? Que ela não destrói no sentido de destruir, de finalizar. Ela limpa, ela coloca, ela tira, né? Ontem eu estava pesquisando uma tatu dela que eu quero fazer. Eu tenho um mantra, né, de Shiva aqui pra mim, que é muito simbólico. E aí as tatuagens dela, ela com aquela língua para fora, assim, com aquele... Ela tem que ser forte. Kali, quando chega na nossa vida, ela chega num momento de mudança, transição, mas é aquela mudança que você quer fazer exatamente nesses contextos que eu me permiti, eu quis viver de semana passada para cá. Eu não quero nada mais do que eu fui antes, principalmente daquilo que eu tenho consciência, né? Quando eu falo da minha demora em expressar e falar e pontuar, não, eu não quero, eu não gosto assim. Isso está me incomodando emocionalmente. A não demorar a equilibrar, a ver essa verdade. Se está incomodando, já é uma verdade batendo a porta, né? Mas essa coisa do falar, olha, você que está aí,
eu não sei quem é. Seja bem-vindo. Me incomoda, eu não quero isso. Sabe, às vezes a gente se coloca em situações, se permite viver situações, passar por situações que são extremamente desnecessárias, sabe? Não tem um grau de dependência nenhum ali, né? Tem essa coisa da empatia tóxica. Ah, mas é o outro. É o amor, a gente tem que amar o mundo, como as pessoas, como se não houvesse amanhã. Sim, a gente tem que amar, mas não deixar o outro fazer com a gente tudo como se não houvesse amanhã. Sabe? E esse movimento do meu desaparecimento, ele envolve a autovalorização. Um estudo, até para voltar, né, meu ponto de trabalho ali, meu foco, a minha linha é sempre na área de relacionamento. 99%. E eu acho engraçado, né, em mim, esse lado de trabalhar a área de relacionamento, né, em todas as linhas que eu trabalho, que é o que? Esse desenvolvimento do feminino e eu ir trabalhando a minha vida em paralelo. E eu sempre me cobro, né? Isso já há 1000 anos que eu tô aqui nessa estrada. E aí eu tô sempre assim, gente, logo eu que eu trabalho o meu sagrado, o meu interior, os meus processos de cura, mas a minha área de relacionamento em si, ela é uma área que ela é pra gente se divertir e ter histórias para contar, porque, e claro que para mim é um laboratório, né? Eu estou em pausa, eu estou me divertindo na vida, estudando, me envolvendo mais em outras coisas. Mas eu falo, mano, eu falo ali com os caras lá de cima, eu falo, como que você, acho que uma pessoa para estar aqui, para trabalhar numa área de relacionamento, ela tinha que ter no mínimo um histórico, né, de relacionamento e tal. Mas hoje eu olho, estudando, me aprendendo, me lendo as pessoas, lendo principalmente vocês que eu atendo, lendo as pessoas que vocês trazem aqui, né, para o nosso atendimento. Eu falo, meu, não tem, o fato de eu não ter um relacionamento, ele não desabona o que eu estudo, o que eu sei, o que eu vivo, o que eu aprendo e o que eu desenvolvo para cuidar de vocês. Pelo contrário, hoje isso para mim é um motivo até de orgulho, porque é melhor a gente conseguir, é mais saudável, até porque esse padrão da mulher ter que ter um relacionamento, né? A gente quebra um padrão ali, e a mulher que ela vem para quebrar padrões, né? A ovelha negra, ela tem que quebrar tanta coisa, né? Eu cresci com a minha mãe falando, a mulher tem que casar, que vai ficar velha, a pelanca vai cair, ninguém vai querer ela. Gente, eu tinha 19 anos, a minha mãe me chamava de baranga. 19. Eu era Miss lá da minha cidade. 19, 18, 17, 18 anos. Baranga. Ninguém ia me querer, que eu não podia desfilar. Vocês imaginam na cabeça da gente desconstruir isso e trabalhar com mulheres e elevar a autoestima dessas mulheres. E muitas, assim como eu, passaram justamente por esse processo consciencial. Estou abrindo aqui o nosso tema com estudo
E mais uma última parte da nossa mensagem é uma reflexão que, né, meus momentos de lavar louça e arrumar a casa são meus momentos de estar conversando assim mais diretamente com a minha egrégora. E ontem teve um evento muito assim que chamou muita atenção. Eu voltei, né, um beija-flor. Eu voltei de Maricá. Aí tava lavando louça, preparando umas coisas aqui. E aí veio aquela vozinha na minha cabeça e falou assim: qual a necessidade de ter que mostrar, de ensinar para as pessoas o seu valor? Sabe aquela coisa assim, quando a gente precisa vender alguma coisa? Eu preciso vender o meu café, eu preciso vender o meu trabalho, eu preciso vender a minha imagem. E quando a gente sabe que a gente vale, quando a gente entende o nosso valor, a gente não precisa ficar achando vitrines, procurando vitrines, bom dia, procurando vitrines para mostrar o nosso valor, sabe? Quando eu sei quem eu sou, eu tenho dentro de mim, e eu não tenho a dependência de ter um relacionamento, ou de ter alguém, ou se eu estou conhecendo alguém, de mostrar para esse alguém que eu valho a pena. É nítido quando eu valho a pena. Eu sei que eu valho a pena. Se a outra pessoa ela não alcança esse valor que eu tenho, a gente vai se diminuindo, vai se encolhendo, até se perder. E quando a gente se perde ali tentando, né, fazer com que o outro enxergue o nosso valor, a gente se perde da gente. E aí essa construção de valor que a gente tem, por um lado é bom. Eu vou entrar no lado que é bom. Quando a gente se perde ali, é onde a gente se submete a muitas coisas. Né? A gente está no momento de Mercúrio retrógrado. Mercúrio está retrógrado no signo de Virgem, que é um momento de organizar o nosso emocional, organizar os nossos sentimentos, organizar como a gente transmite esses valores e principalmente como a gente entende que estão recebendo isso, sabe? Foram dias de... claro, não pega bem aqui, então eu não fiz atendimentos ainda. Semana passada eu atendi 2 pessoas. Eles me pararam mesmo. Isso aconteceu. Quem já passa comigo nesses anos todos. Ontem eu já estava rodando, feito uma barata tonta aqui dentro, né? Meu ascendente é Capricórnio. Eu fico louca, aí comecei a comprar curso, estudar. Para vocês, para mim, isso é excelente. Que lá vem boas notícias, lá vem grandes mudanças. E assim, cara, a gente se perde de tudo que a gente vai se construindo, de quem a gente se propõe. E aí nesse movimento de estar rolando feed, vendo coisas, eu me Red Pill, né? Tem essa briga, né, de feminista com Red Pill, com todos esses extremos, que uma live convido alguém, ou eu sento aqui, falo e converso. Não foi uma data comemorativa, tantas coisas, né, lá em Três Rios, no Paraíba do Sul. Eu vi ontem que prenderam, acho que 3 meninos e uma garota
que abusou de uma menina de 13 anos ou duas, sabe? E tem aqui no Rio de Janeiro também, em Copacabana, essa história aí. Ah não, do colégio acho que Dom Pedro. Cara, uma instituição federal que é difícil arrumar vaga. E sabe, você vai vendo que as coisas estão chegando numa idade que não tá mais no de um relacionamento dentro de uma casa. E aí eu entrei, né, sem querer apareceu. Eu quando tô rolando feed, gente, eu tô lá no Facebook, nas bagaceiras. Eu não fico no Instagram, porque lá você vê as coisas mais cruas. Aqui no Instagram tem muita máscara, né? E lá eu acho que é mais cru. Eu não sei se eu não tenho muito Instagram pra mim, ele me limita de postar coisas. E no Facebook eu sou a tia da bagaceira. Enfim, e aí eu tava rolando feed lá, apareceu um grupo de missol, que é mãe solo. Os caras xoxando mãe solo, as mulheres que pedem pix, as mulheres que... Só que assim, tem uma briga ali dentro, né? E eu fui tentando ver aquilo ali, entender, o grupo é aberto. E eu fui lendo. E são os caras, assim, pelo menos acho que eu tava vendo ali, são os caras mais jovens. E eu tenho um filho de 26 anos. Eu tenho uma filha de 22 anos. E eu tenho um filho de 13 anos. A mega cena pra mim é a educação dos meus filhos. Porque quando eu fiquei vendo aquilo ali, sabe, e eu falei, nossa, tá dando muito. A minha última live, um stories, eu falei, antes de dar muito certo, vai dar muito errado. A gente tá num momento que tá dando muito errado, tá dando muito errado. Muito. Tá tipo numa construção que tá dando muito errado. As pessoas estão se perdendo no vazio delas, nas ideologias delas. Elas estão se perdendo pro lado de fora. Ah, Camila, mas você vai pro rolê, você foi pro carnaval, ficou 5 dias lá, voltou com o joelho, tá aí até agora tentando... Ah, Camila, mas você vai... Eu sou um ser humano encarnado, mas isso não é a minha vida. Isso não é a minha filosofia de vida. Isso é o meu momento de distração, de viajar, de sair daqui. Agora, o que eu vejo são pessoas vazias. Elas estão nos seus vazios, de um modo que elas vão buscando. Eu nunca vi, eu acompanho grupo de adictos, eu acompanho grupos de conselhos emocionais. Eu vou acompanhando, eu vou tentando ajudar ali do jeito que dá. As pessoas, elas estão entrando num abismo. Antes o abismo era pro lado de dentro, né? Olhar para dentro gerava esse abismo. Agora o abismo é do lado de fora. Na Bíblia diz, né? Pra gente não olhar para o abismo. Ontem eu comecei a fazer um estudo do Bhagavad Gita, que é uma conversa de Krishna com Arjuna, que ia começar uma guerra, né? Ele é um diálogo. Eu comecei esse estudo ontem dentro de mais um monte junto. E aí eu comecei esse curso ontem. Sempre quis me aprofundar. E aí ali começa uma guerra, né? E literalmente vai começar uma guerra
E a Juna, ele vai para a guerra. E ele está tendo a oportunidade de, antes daquela guerra, ele entrar naquela guerra espiritual. Tenho certeza que esses dias, para mim, quando eu voltei do carnaval com meu joelho lascado, eu tive um momento de pico de vibração. Foi muito bom estar com os meus amigos, sabe? Eu vivo muito sozinha aqui em Maricá, muito isolada, muito introspectiva. Eu já me acostumei com isso, porque eu já vivi aqui, né, até muito mais isolada do que eu vivo hoje, num outro bairro que eu morei. Né, eu tenho o Tito hoje, que é um companheiraço, está com 13 anos, né, a gente é amigo antes de tudo, os meus filhos são meus amigos, e ele era pequeno, né, pequenininho aqui, ele veio para cá com 2 anos, então a gente viveu momentos aqui que para mim eram momentos muito mais solitários do que hoje, né? Eu aprendi a solidão, a solitude, esse meu momento aqui, e me dá essa oportunidade de estudar mais, de fazer esse momento de intra, né, de voltar. Eu vivi muitos momentos aqui de aprendizado e de evoluir. E esse movimento de agora, de olhar para esses movimentos externos, o ser humano, enquanto a gente olha para a guerra no mundo, no todo, tudo o que está acontecendo, né? Eu estava falando, o Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, ele fala que chegará o dia em que o amor se esfriará. O amor do homem esfriará. E não tem momento mais apocalíptico do que esse que a gente está vivendo agora. O amor do homem se esfriou. O amor do homem se esfriou de uma forma que é fácil eu falar de amor com o pessoal que vai pro retiro, que vai pro círculo de mulheres, né, do pessoal que eu participo. Eu brinco com elas, está chegando o meu momento de estar com elas aqui presencial. Eu fico, a Lívia me segura ali, né, do circuito de terapias aqui de Maricá, que eu participo, que está lá no Boulevard. Elas fazem um trabalho lindo, eu sou sempre convidada e eu ainda estou aqui desse lado com elas, mas elas não desistem de mim. Eu tá chegando o meu momento e eu também não desisto delas, mas é muito fácil falar de amor para elas que vivem esse movimento de trazer, de mover essa energia. Agora, falar de amor para esses que sentem, que não têm a consciência de que o amor de muitos se esfriarão. Esse movimento aqui de falar é muito difícil, de viver, de estar com eles ali. É ataque, são palavras, julgamentos. E ontem eu estava estudando também sobre Maria Madalena, de novo, sobre o despertar da rosa. E aí, quando chega, né, o momento de Maria Madalena, ela entrar nesse arquétipo, não na Maria Madalena cristianizada, mas na Maria Madalena do arquétipo. É quando o amor crístico, a rosa vermelha de Maria Madalena, ela simboliza esse amor voltando, esse amor despertando, sabe? Além do feminino, ela é esse amor
né? Ela é o arquétipo do yin e yang. Jesus e Madalena é o yin e yang, é o equilíbrio do masculino e do feminino, e é esse amor, né? Eu ativei um arquétipo de Jesus, Maria Madalena linda, eu vou até postar aqui no feed depois, para a gente equilibrar esse amor entre essas partes. Num dos comentários desse grupo, dos homens, né? Eles falam, as mulheres, elas não querem ser submissas, e não sei o quê. Claro que tem todo um peso ali, eles estão falando de mulheres que ficam pedindo pix, e 5 filhos, e pix, eles têm ali um padrão de mulher que, né, que eles falam, e aquelas que, se o cara não banca a sua unha, o seu cabelo, se não faz não sei o que, tem um público ali, né? Essas setas, eles vão para um público ali. Só que tanto o lado A quanto o lado B são homens e mulheres com esse amor que esfriou. E a gente precisa voltar a unir essas duas polaridades. Elas são polaridades que se complementam. E o discurso de ódio dos caras, com uma mãe solo, eu sou mãe, né? Eu tenho a Nina e o Natan do meu casamento, fui casada uma vez. E depois, né, eu me separei, estão na chuva, e 3 anos depois, né, eu engravidei do Tito, não deu certo, e eu, né, não levei, enfim, muito longa essa história e não vem ao caso aqui. Eu tenho uma maternidade solo, tá, que é o Tito, e eu nunca tive um homem que pagasse um aluguel para mim. Eu fiquei sem receber pensão do Tito durante anos da minha vida. O Tito foi conhecer o pai dele em 2020, tá? Uma história longa. E eu ali, né? O Dani, o padrinho do meu filho, meu amigo, que durante muito tempo foi a minha rede de apoio. E assim, eu tive relacionamentos, eu nunca tive ninguém que pagou o meu aluguel, eu nunca tive ninguém que pagou uma conta de luz. Depois, anos depois, em 2022, eu fui ter um relacionamento que depois de um tempo, né, quando ele estava, às vezes ficava na minha casa, às vezes saía, quando a gente ainda dividia alguma coisa. Mas eu sempre provi a minha casa. Quando a Nina e o Natan moravam comigo, eu ganhava R$100 de pensão para a Nina, R$100 de pensão para o Natan. Eu ainda não tinha o Tito. E eu trabalhava, eu cuidava deles, eu me embolava com as minhas contas, mas eu nunca tive ninguém dentro da minha casa para pagar conta, sabe? Sempre ali. E quando eu vi esses garotos, muitos tinham idade para ser meu filho, se eu vejo o meu filho de 26 anos, o Natan, num bagulho desse, comentando um negócio desse, eu acho que ele tem 1,90 m e blau. Ele é jiu-jiteiro, ele é enorme, tudo. Eu arrumo força do inferno que tem dentro de mim. Eu arregaço meu filho. Porque isso é surreal, essa briga, esse desamor, sabe? O mundo, as pessoas que eu acompanho, que eu sigo, que eu estudo dentro da espiritualidade, do momento tão crítico que o mundo está passando, de todos esses anos na minha jornada,
eu nunca vi uma unanimidade falando do momento, o mundo está passando por um momento assim. É tipo, manda o dinossauro, velho. Manda o meteoro. A gente tá igual os dinossauros. Manda o meteoro aí. Manda um meteoro porque não tem parece que nessa luta do bem contra o mal, a gente tem muitas pessoas despertando, a gente tem muitas pessoas acordando, evoluindo, se conscientizando, mas o trabalho a demanda ela tá, e parece que as pessoas que tem que trazer para o lado de cá para fazer esse trabalho de resgate, sabe? Porque não é só um resgate aqui no plano físico. Quando eu durmo, a batalha continua. Igual eu tô aqui, ó, eu acabei de receber uma mensagem. Eu vou ler para vocês. Eu tenho que trabalhar. Camila, tu some. Ninguém sabe do que está acontecendo aqui. Muitas pessoas entendem do meu sumiço. Mas quando eu deito para dormir, é implante que é retirado. Eu sou levada para outros lugares. Não vou ficar com medo de falar isso aqui, que eu já falei, não tenho mais dedos. Semana passada, fui levada para um lugar e foi retirado 3 implantes, 3 chips. Um estava aqui, eu senti de imediato a retirada dele e alguma coisa ali deu um start. Quando foi uns 3 dias depois, eu tive um sonho. Eu estava num lugar, num resgate de um homem que estava em surto psicótico, dentro de parecia um rabecão, um negócio, e você ali, e eu vivi muitos processos. E são processos que ao invés de eu descansar, eu passei noites ali acordada. Noites ali estudando, madrugadas ali, que eu não conseguia acordar, trocando o dia pela noite, e não tinha energia para trocar, para doar. Tem trabalho que eu pego aqui, que eu pego 3 num dia, que me joga na cama, velho. Eu tenho que saber me limpar, me reorganizar, me alinhar, me harmonizar, e ali eu preciso me retirar. E eu tenho a minha vida aqui, que acontece. Bom dia, Fernanda. E aí o que acontece? Eu não vou nem fazer uma leitura de tarô, porque a gente já trocou um papo muito bom. Reflitam muito sobre essa live, reflitam muito sobre a quantidade de amor que vocês têm vibrado, doado, ou se a gente tem se perdido no dia a dia, nas preocupações com conta, com estética. Olha esse momento das pessoas, elas estão assim para fora, sabe? Para fora, elas querem, todo mundo quer, né? O nosso corpo é a nossa casa, mas o que adianta uma casa bonita, né? Por fora e por dentro ela toda bagunçada. Todo excesso mostra uma falta. Então vamos observar para onde que a gente tem colocado o nosso olhar. Para onde a gente tem colocado o nosso olhar de amor. Será que a gente tem olhado tanto para fora? Você vê, no início o beija-flor veio aqui, eu vi. O beija-flor, ele tá ali, eu sinto ele aqui, ele já passou de uma árvore para outra. A gente precisa voltar a olhar as coisas que Deus fez, que o universo criou. Tudo que tem pra gente. Eu sempre comento, eu não tenho preparado os meus banhos, eu tô com ervas ali que eu fiz, eu preciso preparar, preciso fazer mais coisas, eu tô com óleos prontos, tinturas, e deu uma pausa na minha vida sobre isso. E eu sempre falo assim, o universo, Deus, ele é tão grande, ele é tão magnífico,
ele é tão, né? A maçonaria chama de o grande arquiteto do universo, porque ele projetou cada detalhe do que tem aqui pra gente. E ele é tão a energia, a força, o amor dele. Quando a gente fala o amor é ação, Deus, ele agiu criando tudo isso, cada detalhe. Ele criou o alimento, cada erva, com cada efeito sobre a nossa alma, sobre o nosso campo. Ele fez os chás. Né? O pessoal fala, a mulher foi queimada, né, na época da Inquisição, porque ela fazia banhos, chás, remédios com as ervas que curavam. Mas o homem, ele é endeusado. Quando ele pega essa erva, ele bota ela em cápsulas, né, ali. E aí é bom, aí é certo. Deus criou os cristais. Quando a gente trabalha ali com a cristaloterapia, os detalhes, os estudos vastos de cada cristal. Teve uma pessoa que eu estava ensinando a energizar um cristal. O que eu tenho que intencionar? Cristal X. Olha a perfeição. A gente não precisa intencionar quando... isso não é cristal. Olha isso que Deus criou. Olha aqui. Quando a gente desce a praia, olha os detalhes de tudo isso aqui. Os cristais, eu não preciso intencionar nada quando eu estou limpando. Eu limpo o campo de um cristal e eu ativo com a energia do sol. Ele tem o poder de cura, de tratar próprio cada um deles. Isso é cristaloterapia. A energia das ervas é a fitoenergia. E Deus fez isso tudo. O universo, ele arquitetou cada movimento da água, do arco-íris. Quando a gente fala da energia dos orixás, a gente está falando de energias da natureza. Oxum, a água, a maternidade, a prosperidade. Iemanjá, o mar tá aqui. O arco-íris, o Xumaré, Nhançã, o vento que eu falei no início, Xangô, a pedreiro, raio, que é de Nhançã também, eles trabalham juntos. Quando tiver chuva com raio, olha para uma montanha, faz um pedido ali. São tantos, Ogum meu pai, que trabalha os caminhos e também trabalha na linha da justiça. Quantas coisas ali, quanto alimento tem na natureza. E o homem está se perdendo. Não deixa o amor de vocês esfriar, não. Não deixa o apocalipse se cumprir na vida de vocês. Não façam parte do apocalipse nessa parte que diz: no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão. Essa é a minha mensagem no dia de hoje. O nosso café da manhã. Vou retomar minha semana de atendimento. Feliz, leve por estar aqui com vocês. Dizer que vem muitas mudanças, tá? Aí, eu tenho me incomodado muito essa restrição do meu trabalho, estou me sentindo muito restrita só a isso. Estudei muito, investi muito material, que dá pra gente trabalhar demais. Eu vou terminar essa live, eu não sei esse poema todo, mas ele mudou a minha vida lá em 1900 bolinha preta, que me deu uma força para eu sair da inércia da minha zona de conforto. Ele é de Lu André Salomé, a crush de Nietzsche, né? E de... acho que é Rainer, Maria Rainer, um outro aí que os dois disputavam ela, que ela era... E ela diz assim: ouse tudo,
Não tenha medo de nada. Se você quer uma vida, aprenda a roubá-la. Porque existe dentro de nós uma chama, um fogo que arde como o fogo da vida, que arde como o fogo da vida. É mais ou menos isso. Eu vou postar para vocês também, que é maravilhoso. Eu desejo um excelente restinho de semana. Beijo!